Olá, futuro combatente das Forças Armadas, futuro combatente das polícias militares do Brasil afora. Você também que é candidato a aluno de uma universidade pública que vai fazer a prova do Enem esse ano, eu queria convidar você para assistir esse vídeo até o final, para a gente aprender um pouquinho mais agora sobre funções e ter uma noção de como que funciona, tá? Terminando de assistir o vídeo aqui, se você gostar do que você assistiu, se você gostar do conteúdo, compartilhe esse vídeo com mais alguém que vai fazer prova com você, que está te ajudando a estudar. Mostra para essa pessoa que você aprendeu alguma coisa com esse vídeo. Comenta e curte também esse vídeo para ajudar o nosso canal a crescer, tá? O canal Matemática para Crescer precisa de vocês, da ajuda de vocês aí para crescer. Então vamos começar aqui falando sobre funções. O que são funções? Vou apresentar a definição de funções para vocês. Tá? A função, ela nada mais é do que uma regra ou um procedimento, uma relação entre duas informações que precisa de uma regra, de um modelo matemático para ser interpretado, analisado, observado. Por exemplo, a gente tem a informação de entrada, que é o nosso domínio, que a gente costuma chamar de domínio da matemática, e a informação de saída, que é a nossa imagem. Vocês com certeza já assistiram um jogo de futebol, ou têm contato com alguém que assiste, ou qualquer outro tipo de espetáculo. Um exemplo de função é a receita que a empresa que está regendo ou fazendo aquele espetáculo vai receber conforme o número de pessoas que vai assistir aumenta, né? Por exemplo, se eu pegar a arrecadação de um estádio de futebol, ela depende de um valor, ou ela vai ter um valor, e esse valor depende da quantidade de pessoas que vai entrar no estádio pagando o ingresso, né? Então, a arrecadação que essa empresa que está organizando os jogos, tanto de futebol quanto qualquer outro tipo de espetáculo, a arrecadação ela vai ser definida pela quantidade de pessoas que está pagando, né? E aí eu vou colocar aqui a nossa entrada, a informação que a gente precisa saber para determinar o que eu vou receber na receita é a quantidade de torcedores, o número de pessoas que vai entrar naquele estádio, e isso vai me ajudar a saber quanto que eu vou receber. E aí a gente tem a nossa saída, que é a informação que a gente recebe quando joga o número de torcedores dentro desse comando. É como se eu estivesse dizendo o seguinte: vamos supor que o ingresso para assistir um jogo de futebol está R$ 10. O comando que eu vou dar, a regra que eu vou estabelecer é essa. Para cada indivíduo que entrar no estádio, eu vou receber R$ 10. Eu quero que você pegue esse número que eu vou te dar, que é o número de torcedores, e multiplique ele por 10, se o valor do ingresso for 10. Tá? Então, essa é a definição de função. A função é essa relação matemática que organiza a relação entre as duas grandezas, entre as duas informações, que são o domínio e a imagem. Tá ok? E aí você tem o seguinte: para cada número de torcedores, temos um número resultante na arrecadação. Se eu aumento o número de torcedores, obrigatoriamente eu vou aumentar a minha arrecadação, eu vou aumentar a minha receita. Não falei de lucro, tá? Estou falando de receita. Eu estou falando de receita. Se eu aumentar a quantidade de pessoas que eu tenho ali dentro, eu vou aumentar a minha arrecadação. Óbvio, se todo mundo estiver pagando. Representação gráfica. Você com certeza já viu algum gráfico na sua vida e esse gráfico ele te transmitiu uma mensagem sem que você precisasse às vezes ler um texto muito grande. E a função, ela pode ser representada graficamente de forma que facilite a sua visualização, ela permita que você observe comportamentos, observe padrões, o que pode acontecer a partir daquele gráfico, e ela vai te transmitir essa informação de forma visual, diminuindo a quantidade de textos que você vai ter que ler para conseguir entender aquela informação. Por exemplo, se fosse falado para vocês o, a quantidade de pessoas que morreu na Rússia e na Ucrânia durante o período de conflito que está ocorrendo ainda, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Se fosse para detalhar isso, eu dizer só o número de pessoas que morreu, eu poderia aumentar o número de informações dizendo a quantidade de pessoas que morreu
ao longo dos meses, e isso seria muito mais fácil da gente visualizar através de um gráfico. E é por isso que as funções, elas normalmente são representadas através de gráficos que usam plano cartesiano como caminho para fazer essa representação. Tá? Ao visualizar uma função matemática através do seu gráfico, podemos observar pontos de máximo, mínimo e inflexão. O que são os pontos de máximo e mínimo? Eles vão indicar os limites daquela função. Quando que eu vou ter, por exemplo, uma arrecadação máxima, ou quando que eu vou ter uma arrecadação mínima. E o ponto de inflexão é a mudança de um gráfico onde ele estava subindo, 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 e aí do nada ele começa a mudar o comportamento dele, ele passa a descer. Essa inflexão é a mudança que estava acontecendo, que acontece no que era a tendência do gráfico, ok? E aqui eu trouxe uma imagem que vai facilitar essa visualização. O que esse gráfico está dizendo para mim? Na final da Libertadores do ano 2022, né, os finalistas eram Flamengo e Atlético Paranaense. O preço do ingresso lá no estádio, que, se eu não me engano, foi no Equador, o estádio, alguma coisa assim, o preço do ingresso estava US$ 142. Ou seja, sem eu precisar colocar qualquer pessoa dentro do estádio, eu já poderia ter uma noção da receita que eu teria. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, se eu tivesse só 7 mil torcedores dentro daquele estádio, ao todo eu teria aproximadamente 1 milhão de receita. 1 milhão de dólares eu receberia de volta. Se eu tivesse aqui 30 mil torcedores, a minha receita chegaria perto dos 4 milhões e 500, quase já chegando em 5. O número de torcedores esperados para aquela final da Libertadores era de 40 mil pessoas. Então você imagina 40 mil pessoas pagando esse ingresso aí, que beleza que não foi a arrecadação da empresa que estava organizando o Curta, evento. comente e Ok? compartilhe esse vídeo. Não deixe de acionar o sininho para receber as notificações.